Olá, alunos do terceiro ano matutino da Unifatesc. Hoje a gente vai começar os contratos em espécies, tá? Então, a partir de agora, a gente vai ver cada tipo de contrato mercantil que a gente tem. Lembrando sempre que esses contratos empresariais, eles têm a base ali dentro do Código Civil, mas não é o Código Civil que rege, por exemplo, as consequências desse tipo de contrato, tá? Então, o contrato empresarial, vocês têm que lembrar sempre que são duas pessoas jurídicas, né? Numa relação de contrato. Então, por exemplo, elas não podem utilizar do direito do consumidor, ok? Então, as consequências ali vão ser diferentes, porque nesse tipo de contrato, por exemplo, a pessoa ela pode até pedir a falência ou a recuperação judicial. A recuperação judicial não, porque tem que ser a própria empresa, mas ela pode vir até pedir a falência dessa empresa por conta de um contrato desse que não foi cumprido. No nosso caso, hoje, a gente vai estar vendo o contrato de troca, ou também conhecido como permuta. Ele vai estar estabelecido ali no artigo 533 do Código Civil. Mas, ué, professor, é só um artigo? É, só um artigo. Por quê? Porque, salvo os dois incisos desse artigo 533, qualquer outra dúvida ou qualquer outro problema que tiver em relação a esse contrato, vai se utilizar as regras do contrato de compra e venda. Isso está estabelecido ali no artigo 533, tá? Então, o artigo 533 fala que se aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda com as seguintes modificações. E daí ele vai estar colocando ali as exceções, ok? Esse contrato de compra e venda também era chamado antigamente como escambo, tá? Que era a troca de produtos. Ali no material de vocês, se vocês estiverem com ele aberto, vai estar falando que a permuta ou a troca é o contrato pelo qual as partes se obrigam a dar uma coisa por outra que não seja dinheiro, tá? Então, para ser um contrato de troca ou permuta, deve haver dois bens, tá? Deve haver dois bens, porque se um for coisa e o outro for dinheiro, já não é mais contrato de troca, tá? Então, o contrato de troca ou permuta é uma coisa por outra coisa, e nenhuma dessas coisas pode ser dinheiro, ok? O objeto tem que ser dois bens suscetíveis de venda, tá? Passíveis de determinação e não sendo necessário que sejam coisas da mesma espécie ou tenham o mesmo valor, tá? Então, tem que ser alguma coisa que pode ser vendida, porque eu não posso trocar, por exemplo, um rim meu por uma BMW, tá? Passíveis de determinação. Então, eu tenho que trocar, por exemplo, a quantidade de gado por outra quantidade de gado. Então, eu tenho que determinar quantos gados são, se é macho, se é fêmea, se é leiteira. Tem que ser possível eu determinar aquilo lá, tá? Não precisa ser da mesma espécie, então eu posso trocar, por exemplo, gado por bode, por frango, e não precisam ter o mesmo valor. Então, o gado não tem o mesmo valor que o frango, ok? Então, como eu já falei para vocês, ele tem a mesma relação da natureza da compra e venda. Devido a essa analogia, aplicam-se à permuta as normas relativas à compra e venda. Mas tem dois institutos que não são idênticos, que são aqueles que estão no inciso 1 e no inciso 2, tá? Esses dois incisos, né, nós vamos verificar agora. Então, as principais diferenças entre o contrato de compra e venda estão no inciso 1 e 2 do 533. No inciso 1, a gente verifica que, no caso, um contrato de troca ou permuta, as partes pagarão metade das despesas com os instrumentos da troca, tá?
tal valor não será pago desta forma somente se houver cláusula dizendo diferente. Então, eu vou fazer uma troca e eu vou fazer, por exemplo, por escritura pública. Eu vou trocar uma casa por outra casa. As despesas dessa troca, como é que vai ser? Tá? Então, se eu não tiver uma cláusula no contrato falando que, por exemplo, cada um vai arcar com aquele instrumento, né? Ele vai ser feito como? As partes pagarão metade das despesas com o instrumento de troca, tá? Então, troquei um carro pelo outro. Então, vai ter alguma despesa com algum instrumento? Cada um fica responsável por 50%. Ok? Só não vai ser dessa forma se eles tiverem colocado alguma coisa diferente no contrato. Se não tiver uma cláusula falando que é diferente, vai ser dessa forma. No inciso 2, a gente verifica que a lei impõe impedimento para troca entre ascendentes e descendentes, quando os valores são desiguais, tá? Então, ali fala, é anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes sem consentimento dos outros descendentes e do cônjuge alienante, ok? Então, nesse caso, a gente verifica que a lei impõe impedimento entre trocas de pais com filhos ou de avós com netos, tá? Quando esses valores são desiguais. Então, eu vou trocar uma moto por um carro, tá? E não vou pegar nenhuma quantia em dinheiro, tá? Então, neste caso, a troca ou a permuta entre ascendentes e descendentes é necessário a autorização dos outros descendentes e do cônjuge do alienante, tá? Então, eu preciso da autorização dos outros filhos, né, ou netos, e do cônjuge da pessoa que está trocando, ou da mãe, ou da madrasta, ou da avó, ok? No nosso próximo vídeo a gente continua com esse conteúdo.